Olá, tudo bem com você? Meu nome é Fabiano Murgia, sou psicólogo clínico, escritor, palestrante e estamos hoje juntos aqui no canal Só Entre Nós. Então, antecipadamente, eu peço que se inscreva em nosso canal, deixe o seu comentário, a sua pergunta, que ative o sininho e que curta esse vídeo se isso realmente for relevante para você. Hoje, dando sequência à nossa série de saúde mental, iremos entrevistar Milena, querida, minha amiga de faculdade, quase 30 anos aí de que um conhece o outro. E é um prazer tê-la aqui. E antes da gente iniciar esse bate-papo, gostaria que você pudesse se apresentar primeiramente, Milena. Seja bem-vinda. Obrigada. Olá a todos. Fabi, é uma alegria estar aqui com você, né? Muito gostoso a gente poder compartilhar, contar histórias, né? Com aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida e que fazem parte dessa história. Eu sou Milena Massoneto, sou psicóloga, me formei junto com o Fabiano e eu venho aí num processo de desenvolvimento e de atuação em duas frentes da psicologia e do empreendedorismo, né? Que nasci ali dentro do mercado de trabalho, no organizacional, corporativo, varejo, e nos últimos anos, lá em 2020, não por acaso, retomei a psicologia na área clínica. E hoje sigo aqui com essa junção, né? Trazendo a experiência dos dois lados e inovando, construindo algo que possa fazer sentido e contribuir para esses dois contextos, porque é legal que hoje, né, Fabi, antigamente, quando eu comecei a trabalhar em empresa, existia uma crença e existia uma cultura de que a gente era uma pessoa no trabalho e uma pessoa na nossa vida, no dia a dia. É isso mesmo. Engraçado, né? E hoje as pessoas perceberam, no mundo corporativo, as organizações perceberam que não é assim, né? Que a gente é a mesma pessoa no trabalho e dentro da nossa casa, com os nossos colegas, no nosso, né, nos nossos relacionamentos com a nossa família. Então, isso é legal, porque exige que a gente tenha um autoconhecimento maior, que a gente se compreenda, que a gente compreenda o impacto que o contexto tem na nossa vida, Claro, claro. para que a gente consiga superar desafios, que a gente consiga ser resiliente, que a gente consiga, né, seguir os passos da vida, que ela está sempre em mudança, sempre em transformação, ela está sempre trazendo algo novo, né? E, Então e- foi e- ali, Pode falar, lá em desculpa. 2000, tranquilo, lá em 2020 que eu acho que quando entrou aí a pandemia, que houve um pouco mais de clareza do quanto nós somos um ser sistêmico, somos um ser único e que fazemos parte de um contexto que precisa ser pensado, conduzido e trabalhado de diferentes formas. Eu brinco dizendo, aliás, eu acho que no primeiro vídeo, primeiro ou segundo vídeo aqui do canal, eu vou deixar aqui depois, vou pedir para colocar, eu falo justamente desse sistema que é o ser humano, né? Eu até brinco dizendo que o ser humano é uma pizza humana de 6 pedaços, né? E esses 6 pedaços eles vão interagindo um com o outro e essa interação que traz esse eu para o mundo, né? Mas você falou em algo eu acho significativo aí, que é a questão, né, de como a vida vai mudando e a gente meio que vai mudando com ela. E é justamente esse tema que eu quero começar com você, porque eu gostaria que você, na verdade, falasse um pouco da sua carreira, né? Você já trouxe um pouquinho, né, que a gente se formou, que você hoje está empreendendo, e da Sign Mind. Me conta um pouco. Sim, a, a minha carreira, né, o meu trabalho, eu comecei a trabalhar muito novinha. Eu comecei a trabalhar lá quando eu tinha 15 anos, mais ou menos, né? Venho de uma família bastante humilde e desde criança, uma criança ali bastante ativa, criativa, né? Tem ali algumas questões da infância que são importantes e foram relevantes para o meu desenvolvimento. Com 15 anos eu comecei a trabalhar.
Tive a sorte de trabalhar para um líder empresário e empreendedor, o querido Luiz Biagi. Ele foi meu mentor, né? Porque eu era. Hoje, se a gente olha uma pessoa de 15, 16 anos, é praticamente uma criança, né? Eu Naquela comecei com época, a gente não 14 se. também. Então, e naquela época era uma idade que a gente já estava ali se sentindo quase que um adulto e ainda não sabia que não era, né? Já se sentia. E ele foi muito importante, porque ele me trouxe muitas perspectivas, muitas possibilidades, conhecimento, me ensinou um pouco o que Uhum. era a vida, né? Que era o trabalho, os sonhos, como que a gente podia se desenvolver, o que a gente podia realizar. Foi através dele que eu conheci São Paulo, apesar de ter nascido em São Caetano do Sul e ter me mudado para Ribeirão Preto muito pequenininha. Eu fui interagir ali com São Paulo nessa minha fase da adolescência. E logo nos 20, 21 anos eu mudei para São Paulo. Foi quando eu comecei a fazer faculdade, a gente se conheceu, Fabi. E logo no início da faculdade eu entrei numa empresa que chama Mil, né? É uma das maiores empresas de saúde e uma referência no Brasil. E ali eu entrei na área de recursos humanos, porque fazia faculdade de psicologia, mas a minha atuação ela já foi direta em qualidade, qualidade, análise de não conformidades dentro de um departamento, pesquisa, não conformidades dentro de um departamento de qualidade. E isso foi super rico, porque eu comecei a compreender o sistema organizacional como um todo. E então eu nasço ali, eu venho de uma área de varejo, né, dos 14, dos 15, 16 até os 20, era em vendas, em varejo, e entro ali na Mil, que também é uma outra escola, também tive a sorte de estar numa outra empresa que valorizava muito o desenvolvimento humano, valorizava muito pessoas. Então foi uma grande escola para mim. E dali em frente eu fui para outras áreas, né, por causa aqui da inovação, da criatividade, da visão construtiva de soluções para os problemas. Sempre, sempre estive à frente, sempre fui convidada e estive à frente de projetos onde existia um problema que precisava ser resolvido ou onde existia algo que precisava ser feito de uma forma nova, de uma forma inovadora, de uma forma diferenciada. Então, eu cresci, entrei como estagiária, fui crescendo e depois da Mil eu fui para outras empresas de vários segmentos diferentes. E aí né, trabalhei em empresa, assumindo diretoria de áreas de negócios e também trabalhei em consultoria, né, em consultoria de desenvolvimento de resultados, de desenvolvimento de negócios voltado para o franchising e para o varejo, principalmente para o franchising, quando ali eu estava, né, mais ou menos em 2008, 2009, eu entro aí para esse mundo do franchising, onde eu adquiri bastante experiência. E fui seguindo esse caminho e sempre com um desafio assim, era sempre o desafio de você construir melhorias e alcançar objetivos, alcançar resultados, melhorar performance, melhorar produtividade. E nesse caminho, a psicologia ela sempre me ajudou muito, porque ela me trazia um olhar e um entendimento de pessoas diferenciado naquele lugar que eu ocupava. E isso sempre foi muito importante, porque você tem vários fatores, né, organizacionais e corporativos que às vezes impedem ou são obstáculos para que você alcance melhores resultados ou realize, né, as metas e os objetivos. E alguns desses fatores diz respeito a pessoas. Às vezes você esbarra em pessoas. No franchising, por exemplo, tem um índice significativo de franquias que fecham. E aí, de franquias que fecham ou que são repassadas. E quando você faz pesquisas e você pergunta o porquê, qual que é a causa raiz disso? Eles sempre dizem, e as estatísticas e os números mostram, é o perfil do franqueado. É o perfil do franqueado. Assim, como assim é o perfil, né? Como assim? O que significa esse perfil? Ah, o comportamento. Então, as empresas elas sempre investiram muito em comportamento, em desenvolvimento de pessoas mais nesse aspecto comportamental. E sempre ficava, às vezes, alguma frustração em relação a isso. Por quê? Porque
o volume que você tinha de resultado desses treinamentos, de resultados desses trabalhos comportamentais nas empresas, ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno, né? Então, com isso, acaba levando uma descrença das empresas. Não, vou investir em algo que eu acabo não tendo retorno, vou investir em algo que não se concretiza. E foi esse desafio que eu vivia, que quando eu sentei na cadeira da clínica em 2020, né? Atendendo as pessoas de uma maneira mais profunda, com um olhar clínico, com um olhar com ferramentas clínicas, né, com um olhar mais humano, que eu comecei a observar algumas oportunidades, que eu comecei a observar e falei, poxa, e se a gente trabalhar isso dentro das organizações através de outros aspectos, através de outros conhecimentos, através de outras ferramentas, né? Aí Ao foi invés da gente nascendo, né? Foi Aí nascendo a ideia. foi nascendo a ideia, foi, foi ali, né? Foi nesse caminho, assim, né? Que de sentar ali é desafiador você sair da empresa, você sair de um mindset organizacional corporativo e sentar e atender clinicamente, ainda mais foi um acaso, né? Não sei, eu não sei se eu acredito em acaso, eu acho que nada é por acaso, mas Também. foi uma decisão de ir para a área clínica em 2019 e sentar na área clínica em 2020, onde a gente teve a maior demanda de psicólogos que já existiu na nossa É. história, né? E a gente sabe o quanto era desafiador quando a gente saiu da faculdade atender clinicamente, né? Sabe, saindo um pouco do script aqui, né? Que na verdade você traz a sua história, né? O seu caminho, a sua narrativa, a sua biografia, né? Digamos assim. E assim, de uma maneira muito, talvez, empobrecida, a gente pode falar que é uma trajetória que levou muitos anos, né? E hoje em dia, com tudo tão acelerado, com tudo tão rápido, a gente vê, né, pessoas profissionais, vamos dizer assim, que fazem, sei lá, um curso de um mês, 2 meses, 3 meses e sai atendendo, né? Eu acho significativo a gente, e importante a gente formar isso para as pessoas, né? Por exemplo, a gente Sim, fez 5 anos, né, de faculdade, o sim, último ano na clínica, né? E sim. eu lembro depois, por exemplo, de eu fazer mais 10 anos de supervisão, né? Sim, Para me sentir minimamente, né? sim, Então, dos 30 anos que a gente tem de formado, 10 foi só investimento, né? sim, Então, a sim, importância, né, de as pessoas, quando escolherem um profissional, é que vejam o seu currículo, né, vejam a sua trajetória, vejam a sua biografia, porque isso é fundamental, né? A gente vai com se abrir com uma certeza. pessoa que tem esse, né, um histórico de investimento. Você fala em investimento pessoal, né? E todos Sim, esses investimentos, né, não são gratuitos, né? não. Você tem que investir dinheiro, tempo, né? E por aí vai, né? Muito, muito, muito Família, aprendizado, né? A gente Fabi. tem filhas mais ou menos da mesma idade, então assim, né? Sim, Eu passei muito perrengue, né? Eu creio que você também, né? sim, Então assim, sim, a importância da gente, sabe, escolher um profissional que tenha uma trajetória e que levou tempo para construí-la, né? Porque que nenhum você. curso de um mês, um ano nos capacita para atender Não, pessoas, não. né? Fabi, o que você está trazendo é muito importante, porque assim, eu comecei a fazer terapia quando eu entrei no primeiro ano da faculdade, né? No primeiro ano, lembra que a gente Aham, aham, aprendia que o professor falava, você precisa fazer terapia para você poder ser um aham. psicólogo? Eu fazia com o E quando eu... Ricardo, acho que você fazia com o Cristiano, não é? Isso, É, eles trabalhavam Cristiano. juntos, eu lembro. Isso, e ele dizia, a Celina, que era nossa professora de Aham, psicanálise, enfim, e aí, isso para mim, né, começamos ali. E quando em 2019 eu retomei algumas especializações, né, eu já vinha de um processo, as escolhas que eu fiz
para me especializar eram abordagens e áreas que eu havia escolhido para passar enquanto paciente, porque eu queria saber na prática como Isso. funcionava. Então, eu fui lá, eu fiz 10 anos, 12 anos de psicanálise, de terapia junguiana, e aí depois eu fiz psicologia cognitivo-comportamental com a Diana, psicóloga maravilhosa, querida, que eu tive. E aí depois eu fui lá e fiz terapia do GMDR, fiz terapia do esquema. Então, tudo isso eu fui vivendo, passei por processos mais holísticos, das terapias das quais eu Aham, acredito, aham. como, por exemplo, a terapia sistêmica, né, até a constelação sistêmica familiar. Então, eu fui buscando tudo isso, porque eu falei assim, qual é o efeito que isso tem em mim, na minha vida? Como isso contribui para mim na minha vida? O Uhum. que faz mais sentido para mim? E foi através dessas experiências, as escolhas que eu fiz para quando eu fosse, né, me aprofundar nos estudos novamente, porque novamente a gente já vem lá por né, numa quantidade de estudo e desenvolvimento bastante rico e profundo, e aí, esse desenvolvimento, essas escolhas, eu fiz formação, né, especialização em MDR, fiz de novo especialização em psicologia cognitiva comportamental, especialização em terapia do esquema, me formei em constelação sistêmica familiar, apesar de ser uma questão polêmica hoje Aham. no mercado da Eu também psicologia, fiz. porque tem seu valor, né? Aham, Tudo claro, tem seu claro. valor se você sabe como usar. Isso que você está falando, né? Sobre a experiência, a maturidade, nosso desenvolvimento. Quando eu saí da faculdade, né? Você, as meninas, mas você não vai atender na clínica? Eu falava, não, eu ainda não posso, não me sinto experiente para atender. E eu tinha uma coisa que eu falava para mim mesma: quando eu tiver 50 anos, eu vou atender. Quando eu tiver 50 anos, eu vou atender. Fabi, com 50 anos, eu sentei na cadeira de psicóloga clínica e com 50 anos veio uma pandemia. Olha Veio uma só. pandemia e assim, no meu segundo mês de clínica, eu estava com a agenda lotada de pacientes e aquilo, eu vou ser sincera, me gerou uma certa ansiedade, uma angústia, porque a sensação de que você não está preparado e mesmo Aham. já tendo passado por tudo Por isso, tudo que você né? falou, né? Muita Por coisa. tudo que eu passei, mas assim, é uma, né? Eu pensava assim, eu preciso de uma coisa mais leve, eu preciso, né? Porque o mundo corporativo, os desafios que eu vivia Aham. profissionalmente, eles eram bem complexos, eles eram bem desafiadores mesmo. E a hora que eu sentei na clínica, eu falei, que enganação que eu me fiz, que engano. Mentira, Helena, isso aqui é muito mais complexo, isso aqui é muito mais Por- desafiador, né, do É que o por que eu isso, imaginava que fosse ser. é por isso que eu falo, né? Inclusive eu falei nos últimos vídeos que o objetivo da série aqui é trazer um conteúdo com responsabilidade, né? E a responsabilidade passa por isso que você está falando. Mesmo a gente tendo, às vezes, tecnicamente, né, saber o que está falando, falta a questão do relacionamento humano, né, que vem acima de qualquer coisa, né? Como o próprio Jung dizia, né? Domine todas as técnicas, mas saiba que o outro, né, é uma alma como você, né? A gente Isso, colocar a relação humana na frente da própria, eh, da própria formação técnica, né? isso. Isso é significativo, né? Se a gente parar para pensar o como as coisas hoje em dia, né? Voltando para aquilo que eu trouxe de um mundo muito rápido, muito acelerado, né? Às vezes a gente acaba não percebendo essas sutilezas que tem e que são fundamentais quando você é atendido por alguém, né? Então, Hum. é gostoso, né? A gente se ouvir que a gente fez um caminho humano antes do caminho técnico, né? A gente nos Isso. formamos como pessoas antes de nos formar como psicólogos, né? E tenho certeza, né? Talvez isso seja papo para um outro momento, mas você como mãe e eu como pai, né? Isso foi fundamental nesse processo também. Com Me certeza. conta um pouquinho, assim, falando da SciMind ainda,
como é o funcionamento, né? Como a gente pode explicar aqui para as pessoas o funcionamento dessa ideia, né, que você teve depois dessa trajetória toda, no sentido, né, de tentar integrar um pouco esse comportamento que você disse, o ser humano com seu comportamento, as métricas, né, a psicométrica e por aí vai. Isso. É, a Sim Mind, né? Primeiro, assim, o que que significa o sim da Sim Mind? Sim, Fabi, significa, tem tudo a ver com o que você acabou de falar, significa, é uma palavra que em grego significa conexão e Conexão. sinergia, Olha né? E só. mind é mais, não no sentido só da mente, mas no sentido da transformação, porque a transformação, ela se dá através do afeto, ela se dá através das relações humanas. Então, eu acredito muito nisso. Eu acredito que essa transformação ela acontece através dessa conexão realmente da conexão real, da conexão humana. E Aham. isso se torna, e a partir daí é possível que ocorra alguma transformação. E assim, Mind, ela nasce, né, de uma inquietação, de um movimento que eu acreditei que fosse uma transição de carreira, uma transição profissional, com 50, né, 49, 50 anos de idade, eu saio ali de uma posição executiva como CEO da empresa, sento numa cadeira clínica e falei, não, agora eu vou ser psicóloga clínica. Só que não, né? Às vezes existem forças da nossa vida que são maiores que a gente, então, durante 3 anos, eu fiquei só no atendimento clínico e aquilo foi me trazendo. Primeiro, me trouxe um. Tem uma frase do Maslow que eu gosto muito. Essa frase pegou nesse período, que ele diz É. assim: se você escolher ser menos do que aquilo que você pode ser, menos do que aquilo que você pode fazer, você vai se sentir infeliz todos os dias da sua vida. E às vezes você vem com uma dinâmica, você vem com uma energia, você vem com uma personalidade. E a psicologia na minha vida, ela vem para mim como uma missão, né? Quando eu fiz faculdade de psicologia, eu prestei 5 faculdades de direito. No cursinho, a galera falava para mim, Helena, direito não tem nada a ver com você, vai fazer filosofia, vai fazer psicologia. E na época, o meu namorado ali, ele falou, Mi, faz psicologia. Eu prestei 5 direito e um psicologia. Onde eu passei? Psicologia. Entendeu? Então, não por acaso tem essa perspectiva dentro, essa conexão, esse lugar que a psicologia toma na minha vida, entra de uma maneira avassaladora em 2020 e traz muitos aprendizados, muitos insights, né, sobre o funcionamento, sobre o que na relação ali clínica-paciente, o que gera maior impacto, o que promove uma mudança, o que promove, né, uma reflexão, um movimento, que é o que as pessoas vêm buscar quando elas vêm Claro. né, buscam um psicólogo. Uhum. Busca uma compreensão, um movimento, uma reflexão, um autoconhecimento, um desenvolvimento. E isso começa a acontecer e eu começo ali a me deparar com algumas ferramentas, com alguns métodos, e eu falei, poxa, e fazer a conexão. Mas isso aqui lá no mundo corporativo, isso aqui no mundo organizacional. E aí vem que esses 2, 3 anos ali, o mundo organizacional começa a demandar esse olhar, começa a demandar, né, uma perspectiva nova para lidar com pessoas dentro desse contexto, porque os desafios eles começam a ficar maior nessa mudança que a gente tem de mundo, porque concomitante ao final da pandemia, a gente tem uma, um- uma repercussão de tecnologia de uma maneira escalada muito grande, né? Tanto do uso das redes sociais quanto o desenvolvimento da inteligência artificial. E aí eu fui fazendo essas conexões, essa minha inquietação de movimento, de criatividade, etc. Eu falei, não é só na clínica que eu vou dar conta disso, então eu retomei alguns projetos de consultoria, e quando eu retomo esses projetos de consultoria, a demanda era mais humana, a demanda era um olhar mais para pessoas. E aí eu precisava de ferramentas. E aí eu olhei para o mercado, eu já dominava as ferramentas que existiam no mercado, como por exemplo um DISC, o MBTI, essas avaliações.
Mas eu sempre tive um certo, assim, desconforto com rótulos, com quantas vezes isso era engessado. E aí eu falei, poxa, e se eu quero mais do que o comportamento? Eu quero ver o que que eu consigo levar da clínica para o ambiente organizacional que faça sentido, que seja prático, que seja relevante e que tenha valor para as pessoas, né? Para o desenvolvimento das pessoas e que, consequentemente, isso gere uma relação entre líder e pessoas mais saudável, gere uma relação de performance um pouco mais saudável, né? Algo que faça sentido. E foi aí que eu comecei a construir o Mindscan. Então, o Mindscan, ele nasce com avaliações comportamentais, aí eu somo a ele traços de personalidade, traços de inteligência emocional e traços de esquemas adaptativos, que são os traços das nossas defesas e os nossos valores. Porque meu objetivo qual que era? Eu quero uma causa-efeito, né? Aham, Comportamento é efeito, comportamento não é causa. Eu exatamente. só vou atuar no comportamento se eu entender a causa. Então, Exatamente. eu quis olhar para as emoções, eu quis olhar para o pensamento, né? E com isso a gente conseguiu. E aí, com o advento do desenvolvimento da inteligência artificial, eu consegui trazer, e estou ainda no desenvolvimento da plataforma, colocando todo o meu olhar, o meu conhecimento, a minha experiência analítica, para fazer o cruzamento desses dados para que a gente tenha um feedback para as pessoas, seja no âmbito profissional ou no âmbito pessoal, que eu consiga fazer um diagnóstico e entregar para você um olhar que primeiro apresenta e reapresenta para você, porque isso foi uma coisa na clínica que eu senti muito também, assim, as pessoas desconectadas dos seus próprios valores, as pessoas desconectadas das suas forças, dos seus recursos. E eu acredito que a gente, todo ser humano, não importa, carrega dentro de si muitos recursos, muitas forças. É um pouco o que você falou da frase do Maslow, né? Que na verdade se até assemelha uma frase que eu costumo dizer, se não me falha a memória, é de Paulo Outram, e ele dizia que faça o que você goste, o que você gosta, e você nunca precisará trabalhar, Isso, né? Então a gente está falando aí de algo mais anímico, né? isso, De um valor i- mais subjetivo, né? isso. E a gente que trabalha com pessoas sabe que a grande parte das pessoas que chegam até nós estão fazendo o que não gosta, o que não gostam, né? Então Isso. é importante se ter essa avaliação e algo confiável, até para a pessoa ter tempo de fazer essa transição, né? Porque uma transição muitas vezes não é fácil, leva tempo, né? Sim, Não só tempo linear, né, de horas e tal, mas um tempo interno, um tempo subjetivo, né? A pessoa precisa se preparar. Eu tive a felicidade de atender algumas pessoas que faziam aquilo que não queriam e no processo terapêutico resolveram, né, mudar a carreira e tal. E é algo que você tem que maturar, né? Não é algo simples, não é algo fácil, né, que você faz assim, né? exatamente, exatamente. Tem uma experiência clínica que foi muito interessante, né? Porque eu venho já, tem uns 2, 3 anos que eu já venho testando as ferramentas, que eu venho testando a metodologia, e na clínica eu comecei a atender uma paciente que veio por questões profissionais, né? E ela apresentava ali, segundo ela estava muito desconectada da autoestima dela, da autoconfiança dela. Então ela não via valor nela e ela não via valor nas coisas que ela já fazia, nas coisas que ela havia conquistado, que ela havia construído e desenvolvido. E aí foi muito interessante porque ela sozinha não dava conta de resgatar esses valores, não dava conta de se perceber e se ver. Aí eu falei, deixa eu fazer um teste aqui, né? Vamos experimentar, fazer a avaliação. E aí eu falei, você quer? Ela falou, eu quero. Então a gente fez lá a bateria das avaliações, ela fez todas e eu gerei para ela o feedback. Quando ela olhou aquele feedback,
né? Tudo aquilo que ela achava que era um defeito, que ela achava que era um problema, ela viu que tinha valor, que tudo dependia do olhar dela para com ela e dependia do contexto onde aquilo estava inserido. Então, só o fato, né, dela conseguir ler esse feedback, dela conseguir ler esse relatório, dela se ver, dela falar, poxa, isso daqui sou eu, isso tem a ver comigo, isso aqui fala de mim. A gente foi trabalhando e ela foi se reconectando com esses valores, foi se reconectando com a autoconfiança dela. E foi muito legal, porque ela conseguiu entender que ela não precisava mudar a essência dela. Ela não precisava mudar aquela essência, aqueles valores que faziam parte dela, mas que com esses valores e com essa essência ela poderia se desenvolver, ser quem ela é e alcançar aquilo que ela desejava. E ela vem num desenvolvimento muito lindo, porque ela conseguiu o trabalho, esse ano ela se deu super bem, ela conseguiu ser reconhecida, ser promovida, sabe? Então, isso, às vezes, a gente se desconecta, né? A gente não, o autoconhecimento ele fica raso e a gente vai se desconectando desses valores, porque a nossa voz crítica muito severa, ela vai ficando, a nossa sombra, né, Fabi? Ela Isso. vai ficando muito grande, ela vai impedindo a gente de ver e de se conectar com isso. E quando a gente perde, quando a gente se desconecta das nossas forças, dos nossos recursos, nada parece ter caminho, né? A Não gente não tem tem sentido, clareza, né? Parece que a gente não perde o tem, sentido, né? Aquela coisa não. que, né? Aquele pulsar interno, né? Isso. E esse é daí que nasce esse desejo, é daí que nasce nessa metodologia, que nasce essa ferramenta de proporcionar um início de um autoconhecimento, porque isso não é psicológico, não é uma Aham. ferramenta para a área clínica, é uma ferramenta de autoconhecimento e autodesenvolvimento que traz, né, digamos assim, ela mostra para gente o que está debaixo desse iceberg. O que tem? Eu só estou vendo a pontinha. O que eu tenho embaixo? O que eu tenho mais profundo? E a gente tenta ali também já trazer uma perspectiva de caminho, uma sugestão de caminho. Mas olhando não para um caminho só comportamental, olhando para um caminho emocional. Então, o que que a gente está, qual que é a busca da ferramenta? Trabalhar o desenvolvimento do adulto saudável, né? Entender quais são, o que que eu tenho de defesa ativado que está me impedindo de me conectar com esses recursos que eu já tenho. Então, é a essência, o estado e o caminho. Esse é o objetivo. E para as pessoas que estão escutando agora e querem conhecer a. Eu falei Sign Mind, mas é Sim Mind, né? Sim, mas é. Fala um pouquinho como as pessoas podem, né, acessar, é uma plataforma, conta um pouquinho pra gente disso, para quem está assistindo e quer conhecer mais acerca de si, iniciar esse Isso. caminho, né, de autotransformação. Sim, a SeaMind é uma plataforma onde a gente entra na plataforma através de um link que a gente gera e ali existem as avaliações. Então você passa por uma trilha de avaliações e a gente está tentando desenvolver essa trilha da forma mais gostosa e agradável possível para a gente ir caminhando ao Uhum, longo desse, desse né, processo. desse desenvolvimento. Só de responder as questões que existem ali já é um autoconhecimento, né? Já desperta reflexões, já desperta ali algumas emoções. Ao final, né, isso gera um Protocolo. feedback isso. E o importante é assim, é super personalizado. Então, antes de eu começar a fazer as avaliações, eu especifico o que que eu gostaria de olhar, o que que eu gostaria de ver. Eu tenho algum objetivo, eu tenho algum desafio que eu gostaria de superar? Então, a gente tem algumas questões para ter essa clareza. Por quê? No momento que a gente faz as avaliações, na hora que a gente gera o relatório, esse relatório ele vai trazer respostas que dizem respeito a essa questão específica que você quer trabalhar. Então, não é algo genérico,
generalista, é algo que a gente busca trilhar um caminho mais específico, porque a vida da gente tem muitas questões, ela é muito grande, um elefante branco que a gente precisa ir fatiando e ir seguindo, trabalhando com ele por pedacinhos. Então, esse é o objetivo. Ao final, tem um relatório de feedback, esse feedback tem a ver com os seus objetivos e os seus desafios mencionados. E junto com esse feedback, que traz várias reflexões, que traz para você informações sobre quais são as suas forças para você realizar isso, quais são os seus recursos para realizar isso e qual é o seu estado nesse momento. E aí a gente gera também algumas doses de sugestões de caminhos, de sugestões de atividades, sugestões de soluções que a pessoa pode buscar para que ela venha a desbloquear algo que esteja ali mais bloqueado, mais latente, ou a aprender a trabalhar um pouco mais a resiliência, a ter uma autoescuta mais compassiva, a ter, né, um olhar mais amoroso consigo mesmo, para que consiga ir realizando aquilo que deseja alcançar. Vou dar um exemplo para você. Tá. Tem uma outra pessoa que me procurou como mentora. E ela veio, ela trabalhou muitos anos na área de consultoria e ela agora vem uma transição de carreira também, na fase aí dos 40 e poucos anos. E uma pessoa super competente, com muita experiência, muito legal, mas estava numa crise de ansiedade muito grande. Quando a gente fez, né, a avaliação e a gente deu o feedback, ela recebeu o feedback que tinha a ver com essa questão que ela queria trabalhar. A resposta dela: estou me sentindo completamente aliviada, posso tirar alguns meses de férias, sem antes me cobrar já passar nessa vaga desse trabalho, que eu já estava aqui ansiosa, louca, que se eu não passasse nessa vaga, se eu não conseguisse essa posição, o que ia ser de mim, o que ia ser da minha vida? Então, quer dizer, ela conseguiu ali ver que ela estava insegura por causa de uma mudança. Às vezes a mudança traz uma insegurança na Claro, gente, claro, né? claro. Uma coisa nova. E aí ela olhou para isso e falou: não, eu realmente tenho tudo isso, eu realmente sou isso. Aí ela se permitiu ficar de férias. É, Parece é, simples, né? é, Mas às vezes não é. Às vezes a gente não se permite ficar de férias. eu acho que, claro, dentro do que você falou, né, a gente podia bater um papo por horas, né? Mas alguns pontos eu acho relevante a gente destacar para quem está nos escutando, né? Eu acho que o primeiro ponto é que a individualidade é importante. Para a gente olhar um transtorno, uma doença, antes a gente precisa olhar para o ser humano. Porque tem muita gente tratando de doença e não tratando do doente, né? Então, eu acho que esse olhar singular, né? Claro que existem, né, maneiras existem métricas, mas o olhar individual ele é fundamental para esse trabalho do autoconhecimento, né? Não dá para a gente olhar a pessoa só pela doença que ela traz, né? A gente tem que olhar a pessoa por isso, né? Pelos potenciais que ela tem, pelos valores que estão dentro e muitas vezes difíceis de serem acessados, seja como você disse, por uma questão de autocobrança, de autoexigência, seja por uma questão, né, sociocultural, porque o ambiente também desperta muitas vezes na gente um comportamento e uma crença assim ou assada, né? Então é importante a gente trazer, eu acho que esse lado da individualidade, o quanto que a gente vê, né? Muita gente falando de ah, a terapia mais adequada para tratar de transtorno de ansiedade é isso. A outra para tratar de depressão é. E a gente fala, tá, mas e a pessoa? Né? E a pessoa que está por detrás disso? O que eu faço com ela? Né? Então Isso, é importante, né? E no início da sua narrativa você traz isso, né? Que o comportamento é apenas a ponta do iceberg, isso. né? Ou seja, aquilo que a gente manifesta como sintoma, né? Uma vez eu fui fazer uma entrevista
para um extinto Canal 21 da TV Bandeirantes, e eles vieram me pegar em casa e tal, e a passada em pegar um psiquiatra junto e a gente foi batendo um papo. E eu nunca esqueço que ele disse, né, que a medicação é uma camisa de força, né? Então, é super necessário, né, que não estou dizendo que não seja, mas você precisa tratar a causa, como foi dita aí, né, na sua colocação. Porque aquilo que desponta, né, aquilo que aparece, né, a ponta do iceberg é o Isso, comportamento, é o sintoma, né? Mas legal, isso. legal. Acho que é E importante ter esse Fabi, olhar, como você disse, individual, quando a gente pensa em uma análise mais profunda, né? e tem isso que você está trazendo, né? É, eu, eu gosto sempre de olhar para os aspectos que você trouxe, a pessoa, o que está por trás, que recursos existem, porque o remédio, às vezes, ele é muito necessário. Então, por Muito. exemplo, às vezes eu atendo pacientes que na primeira sessão a gente já consegue, pela nossa experiência e sensibilidade, ter uma percepção que ali, naquele momento, naquela hora, aquela pessoa precisa de um psiquiatra, Claro, já, claro. né? Agora, em outras circunstâncias, você vê que não. Então, eu tive uma experiência que eu gostaria de contar para você, que foi, para mim, é muito relevante com a minha filha. A minha filha ela estava no segundo ano da faculdade fazendo terapia, e a psicóloga dela, super querida, que já tinha sido minha psicóloga lá atrás, estava atendendo ela, entrou em contato e falou: Mi, eu sugeri a Vitória para a gente entrar ali com ansiolítico, com talvez um antidepressivo para ela. Eu sei que você não gosta muito, porque ela, assim. é, é, eu acho que é necessário, às vezes é necessário, mas eu não acho que é a Muito. cura, né? Então, eu acho que é um conjunto de coisas que são necessárias serem feitas. E aí eu cheguei para a Vitória e conversei com ela. Eu falei: Vi, é assim, deixa eu te explicar uma coisa, eu vou te trazer o meu ponto de vista. Você está no segundo ano da faculdade, você está fazendo uma faculdade bastante desafiadora, isso está exigindo muito de você. Você está saindo de um lugar onde você não tinha compromisso, você não tinha pressão, você não tinha entregas, e agora você tem tudo isso. E tudo isso é natural que gere em você um pouco de ansiedade, um pouco de estresse. Isso é natural, é a vida. A vida é assim, conforme a gente vai caminhando, a gente está fazendo uma trilha numa montanha. Conforme você vai andando, a montanha vai ficando mais íngreme. Conforme você vai andando, às vezes vem uma tempestade, vem um vento, vem outras coisas, e aquilo, né, você precisa lidar com isso. Agora, o que eu acredito, né, que você tem recursos. Você tem recursos internos, você tem isso, você tem isso, você tem isso, você tem isso, você tem isso. E você ainda pode, né? Você ainda pode fazer uma atividade física, você ainda pode se alimentar melhor, você ainda pode relaxar um pouco em algumas circunstâncias. Então, assim, se você entender que o remédio é a cura, se esse for o entendimento, isso vai te prejudicar ao longo da tua vida inteira, porque você vai se desconectar dos teus recursos. Uhum. Porque isso que você está vivendo hoje chama vida, Exatamente. vida, E a né? gente E percebe, né? aí, Desculpa, e pode aí eu continuar. falei, mas se você entender que você, mamãe, não deu conta, eu quero, eu vou respeitar e tá tudo bem. E aí ela não quis, ela não quis, e depois passaram uns meses, um ano, ela começou a mandar as amigas dela fazer terapia comigo. Eu achei muito interessante isso. Eu falei: putz, fez sentido, né? Porque aí ela começou a indicar as amigas para fazer terapia com a mãe, porque talvez aquilo lá eu tenha conseguido, o objetivo era resgatar nela a força dela. Fazer ela acreditar Exatamente. na força que ela tem para poder lidar com os desafios, né, com as questões, as dificuldades da vida. E É, aí ela tem ali, né, vira e mexe, a gente está vivendo uma fase, um mundo, hoje com 26 anos, vive uma fase, um mundo onde tem bastante estresse mesmo, e isso dispara uma certa ansiedade, mas ela aprendeu que ela pode dar conta, que tem recursos. exatamente. Eu acho importante, né, para não ficar uma coisa aqui, né, que não seja clara,
a medicação, assim, tem muitos pacientes que eu tenho um amigo psiquiatra que eu estou tentando trazer para o canal também para falar com a gente. E ele recebe muitos dos meus pacientes. Eu acho o uso da medicação mais do que Necessário necessário em quando é alguns momentos, necessário. né? É viável, é bem-vindo Isso, quando é necessário. exatamente. Então, mas é importante, mesmo no caso de necessidade, você ter o entendimento que não é isso que vai trazer, né? Não, não, A mudança, né? não, não. Daquele paradigma, ahn, né? A transformação daquela doença, daquela patologia, daquele momento, Isso. né? E a gente vive num mundo, né? Eu acho que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? A gente tem Isso. quase 30% da população acometido por algum transtorno de ansiedade. Sabe-se que, devido à tecnologia, crianças e jovens já superam adultos. Então, assim, a gente está falando de uma realidade, né? O mundo por si só, pelas demandas que ele traz, pelo uso da tecnologia, né? Isso que aconteceu, inclusive, pós-pandemia, né? Que você trouxe, trouxe muitos recursos, muitas facilidades, mas tem o outro lado da balança, né? A gente percebe cada vez mais pessoas, né, acometidas por né, por vários transtornos, né, e muitos deles emocionais, como você disse, que tem a sua causa lá dentro de si próprio e que é importante ser olhado, né, porque a gente só consegue edificar algo, né, quando a base está pronta, né? E eu digo que para qualquer coisa que a gente faça na vida, a base é emocional, né? É. Eu vou ter um trabalho novo, eu preciso ter um controle emocional. Eu vou casar, eu me separei, eu tenho um filho, o filho saiu de casa, tudo, né, os grandes ritos, né, que todos nós passamos pela vida, exige essa conquista, né, essa base emocional, para que a gente consiga edificar lá na frente. Então, eu acho que muita dessa base emocional é quebrada, digamos, com o lado negro da força, né? Do lado negro desse uso. Se não me falha a memória, estou fazendo um curso de neurociência e comportamento lá na PUC do Rio Grande do Sul, e onde eu tive aula com o Cristiano, curiosamente, né? Ah, que legal. Eu fiz a pós-graduação com ele também. Ah, que legal. Não, ele É, é muito, muito bacana, né? sim. E ele falou uma coisa, se não me falha a memória, o Brasil é o segundo ou terceiro país do mundo que mais consome tecnologia. Então a gente está falando de algo Sim. que traz, claro, né? Eu até falei no primeiro vídeo da série, eu falei com um engenheiro de computação e ele traz isso, né? A importância de alinhar psicologia e IA, mas que jamais vai substituir o vínculo humano, né? Não, não vai. Então Não vai. é importante a gente dizer isso pro nosso público. E assim, Mi, para fechar, assim, fica à vontade, fala um pouquinho mais de você ou da SeaMind, desse projeto que É, parece muito bacana e eu super espero que, né, onde você coloca a mão, eu sei que brota. Então, que muitas pessoas possam pegar né, dessa semente em suas vidas com seu olhar, a sua capacidade de fazer germinar algo tão importante para a gente, né, em termos gerais. é. Eu tenho uma preocupação muito grande, né? Uma responsabilidade muito grande, com esse trabalho. Então, eu estou agora, o meu objetivo é conseguir a validação científica da FAPESP, né? Ter aí um selo científico para essa metodologia comprovada, passando por metodologia científica comprovada realmente. Eu estou focada nisso, é desafiador, mas eu estou focada nisso esse ano para que todas as nossas avaliações e o MindScan tenha esse selo da FAPESP.
e que a gente consiga realmente, Fabi, o que você falou é importante, né? A gente tem uma inteligência artificial aí acontecendo. E dentre a busca do ser humano em interação com a inteligência artificial, o ser humano tem buscado muito essa autoajuda, tem buscado muito essa conversa, esse diálogo com a inteligência artificial, e a gente sabe que ela ainda não está preparada para isso. E aí, a ideia é que, a partir do Mindscan, a partir da validação científica disso, a gente consiga ter uma IA muito mais preparada para ter algum tipo de interação, mas uma interação mais personalizada e contextualizada, não uma interação genérica Aham. e sem parâmetros de seguranças que são necessários para que você tenha essa interação. Porque a gente não pode descartar que realmente está aí, está sendo usada. Então, se está aí, está sendo usada, o que que a gente pode fazer? Contribuir para que o uso seja da melhor forma possível. Né, o uso seja adulto, né? O Cristiano é um profissional, um professor, um PhD, que a gente tem no Brasil hoje, número um em estudo da Dependência interface da química. tecnologia com as crianças, né? O quanto isso vem sendo danoso, o cuidado que se tem que ter com isso. Então, esse olhar, então, olha, aqui o Mindscan nasça e ele nasça com a segurança necessária e ele nasça alinhado àquilo que as pessoas, que pode de fato ser útil e sustentável, né? Eu sou assim, eu tenho é, é, a minha ambição ela é muito prática. Eu gosto de coisas práticas, eu gosto de coisas que a gente sente que a gente está caminhando, que a gente está realizando, que está acontecendo de verdade. Então, por isso, até estou nesse caminho. E eu desejo que isso dê certo, assim, esse trabalho, o nascimento da SeaMind e o nascimento do Mindscan é maior que eu, porque é muito desafiador e às vezes eu acordo de manhã e falo, mas por que que eu estou fazendo isso? Da onde está vindo? Alguma coisa me tira da cama, alguma coisa me faz ir lá. E assim, e é aquele negócio que você vai fazendo, as portas vão se abrindo, vai fluindo, o que te faz Aham. acreditar que é isso. É isso. Então, tudo bem. Quando for isso, as portas estiverem abrindo, as estiverem fluindo, eu estarei trilhando, né? A gente nunca para. Então, tô trilhando esse caminho e tenho fé que disso vai nascer algo, já nasceu, né? Assim, mas já está aí, mas que isso se concretize e se torne algo realmente de valor para as pessoas, né? De valor para o mundo. Essa eu acho que seria uma contribuição minha Muito para o legal. mundo. Para quem nos escuta, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, o telefone, o contato da Milena, também da SeaMind, né, da sua plataforma. Se você ainda não curtiu o nosso vídeo, por favor, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, para esse conteúdo chegar a pessoas que tenham esse mesmo interesse que o nosso, que é de levar informação, levar autoconhecimento, mas com responsabilidade, com verdade. Então, se você ainda não, né, não curtiu o nosso vídeo, faça esse favor, compartilhe com seus amigos. E, infelizmente, precisamos terminar, né, Mi? Depois a gente fala aqui no off. Parabéns, Fabi, parabéns pelo seu trabalho, né? Eu admiro pra caramba, eu acompanho você já faz 30 anos, eu adoro, né, o que você faz, as conversas que você tem com os adolescentes, os livros que você escreveu. Então, eu acho que você contribui bastante para o desenvolvimento humano. Então, eu fico feliz, né? Acompanhei toda a sua trajetória, sei o esforço que tem, a dedicação que tem isso tudo, e fico feliz e orgulhosa de estar aqui com você e de ver o desenvolvimento e acompanhar toda a sua realização. Parabéns, Ah, querido. muito Muito, obrigado. Você sabe muito que feliz. eu digo mesmo, né? Eu acho que é importante, eu acho que a gente tem pessoas que a gente confia. E quando eu iniciei esse projeto, eu falei, uma das pessoas que eu quero entrevistar é a Milena, porque eu sei que ela, né, que ela tem, né, consistência para trazer algo, porque você é muito séria, muito dedicada, muito responsável, e isso eu acho que, né, não querendo falar desse ou daquele, mas eu acho que isso é o mais importante quando a gente
lida com seres humanos, né? Que a gente tem essa É ética. verdade. Então, Um beijo querida, um grande beijo, foi para um você e prazer para te todos que nos reencontrar. acompanharam. Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Você também. Tchau, tchau.